Quer entender o conceito de um circuito em paralelo e aprender a calcular as grandezas elétricas em cada elemento desse circuito? Então você está no lugar certo. Venha para esse mundo do conhecimento com o canal Energizando e assista esse vídeo até o final para ver uma forma diferente de calcularmos as grandezas nessa forma de associação. Ah, você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube? O que você está esperando? Se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo para que nós possamos levar o conhecimento mais distante. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Telegram. E o Energizando 2.0 tem uma novidade para vocês. Agora nós temos uma página no Facebook. Então vai lá, curta a nossa página e nos siga também no Facebook, @Energizando 2.0. Eu sou o Mikael e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos dando sequência à nossa maratona de vídeos sobre fundamentos da eletricidade. E hoje vamos para a parte do nosso estudo onde discutiremos sobre a associação de cargas, resistência, mais especificamente em paralelo. Este é o segundo vídeo. No primeiro vídeo nós trabalhamos sobre a associação de cargas em série. Se você ainda não assistiu, clique aqui no izinho e não perca esse conteúdo. Nós discutiremos e calcularemos as principais grandezas da eletricidade em todos os elementos de um circuito em paralelo e também o geral ou total desse circuito. Conforme comentado no vídeo anterior dessa playlist, quando trabalhamos com a eletricidade, criamos circuitos elétricos ou eletrônicos com a associação de cargas para um determinado fim. Essas cargas, para atender os requisitos de projetos, são combinadas de diferentes formas, como associação série, que já trabalhamos no vídeo anterior, associação paralelo, que nós vamos trabalhar neste vídeo, e associação mista, que vai ficar para uma próxima oportunidade. Em cada combinação temos uma característica e um comportamento específico daquele circuito, que deve ser previsto, planejado, para o correto funcionamento do sistema. Como já dissemos, hoje nós vamos estudar a associação dessas cargas em paralelo. Em um sistema em paralelo, nós temos uma carga ao lado da outra, ou como o próprio nome já diz, em paralelo. A principal característica é que temos todas as cargas conectadas a um único ponto. R1 está conectado a este ponto, R2 e R3. Sendo assim, a tensão que sai da fonte ou do ponto principal chega integralmente em todas as cargas, em todas as resistências, tanto para o potencial positivo como também para o potencial negativo. Com isso, podemos afirmar que em um circuito paralelo, a tensão que chega em cada elemento terá sempre o mesmo valor. Tensão da fonte é igual à tensão que chega no resistor 1, que é igual à tensão que chega no resistor 2, que é igual à tensão que chega no resistor 3. No nosso estudo, estamos considerando as cargas como sendo resistivas. Já sabemos que a mesma dissipa energia na forma de calor e oferece para o circuito uma impedância ao fluxo de elétrons. Sendo assim, a corrente que sai da fonte, ela irá se distribuir nos ramais de um circuito em paralelo. No final, essa corrente que se distribuiu tem que retornar para a fonte. Com isso, podemos afirmar que a corrente total do circuito, corrente total, é igual à soma da corrente que passa no resistor 1, mais a corrente que passa no resistor 2, mais a corrente que passa no resistor 3. Assim como nós, quando saímos em uma viagem, procuramos os caminhos mais curtos com melhores condições de tráfego, a corrente elétrica é espertinha e também vai procurar passar pelo caminho onde terá uma menor resistência, uma menor impedância. Sendo assim, a resistência de menor valor vai ter uma corrente maior. Já os caminhos de maior resistência terão correntes menores, menos elétrons vão passar por aquele caminho. Ou seja, a corrente elétrica em um circuito é proporcional ao valor da sua resistência. Assim, a corrente que sai da fonte é diferente da corrente que passa no resistor 1, que vai ser diferente da corrente que passa no resistor 2 e diferente da corrente que passa no resistor 3. Observação: essas correntes só terão o mesmo valor, IR1 só vai ser igual a IR2 e IR3,
se as resistências também tiverem o mesmo valor. Assim como em um circuito em série, a fonte de tensão de um circuito paralelo não consegue separar as resistências. Ela enxerga todas as resistências como sendo apenas uma, de valor equivalente ou valor total. Sendo que para um circuito paralelo, a equação para o cálculo da resistência total vai ser essa aqui. 1 sobre RT, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nessa situação, a resistência total de um circuito em paralelo sempre será menor do que o valor da menor resistência. Ah, mas como assim, professor? Olha só, quando nós colocamos resistência em paralelo, nós estamos criando novos caminhos, novas alternativas para que os elétrons possam se deslocar. Quanto mais caminhos você tem para chegar em um determinado lugar, a tendência é que mais fácil será para se deslocar até esse local. A mesma coisa acontece com um circuito em paralelo. Conforme nós vamos acrescentando, criando caminhos, nós estamos facilitando a vida para os elétrons, diminuindo assim a resistência total do circuito. Uma outra forma de calcular a resistência equivalente de um circuito paralelo é utilizando essa equação do produto dividido pela soma, onde nós temos R total vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Porém, essa equação só nos permite calcular a resistência equivalente para duas unidades. Para um circuito onde você tem diversas resistências em paralelo, você terá que repetir esse cálculo diversas vezes, o que às vezes pode tornar um pouco mais complicado. Em um circuito em paralelo, a potência continua sendo proporcional ao produto da tensão pela corrente, sendo que a potência total que a fonte entregará para o circuito vai ser a somatória da potência dissipada na resistência 1 mais a potência da resistência 2 e a potência da resistência de número 3. Claro, a potência total para um circuito em paralelo tende a ser maior do que em um circuito em série, porque nesse caso nós temos o valor da tensão se repetindo em cada elemento. Em um circuito em série não, a partir do momento que passa por uma resistência, nós temos uma queda no valor da tensão. Para facilitar o nosso entendimento a respeito de um circuito em paralelo, nós vamos fazer um exemplo e colocar valores nas equações que nós trabalhamos até o momento. O método que eu utilizo com os meus alunos é a construção de uma tabela. E nessa tabela colocar o valor da corrente, tensão, resistência e potência. Substituir os valores que nós já conhecemos e depois calcularmos os valores que desejamos conhecer. Vocês vão perceber que com a tabela fica fácil compreender quais são os passos que nós devemos dar até atingir o objetivo final. Ok, a tabela está pronta, com R1, R2, R3 e R total, e os valores que desejamos conhecer, V, R, I e potência. Agora nós vamos substituir os valores que nós já conhecemos, colocando-os na tabela. Por exemplo, o I total nós já sabemos que é 10 A. Então a gente vai vir aqui em I total 10 A. R1, 8, R2, 20 e R3, 10. Então 8, 20 ohms e 10 ohms. Quando eu vou para a tabela, percebe-se que o que a gente tem de informação é possível apenas calcular a resistência total, pois nós já conhecemos a resistência de cada elemento. Então vamos calcular a resistência total desse circuito. Para tal, vamos utilizar a equação com a somatória de frações, onde nós temos 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vamos substituir os valores nessa equação. 1 sobre R total vai ser igual a 1 sobre 8 ohms mais 1 sobre 20 ohms mais 1 sobre 10 ohms. Substituídos os valores, agora nós vamos fazer o cálculo. Quando nós temos uma somatória de fração, nós não podemos somar diretamente os numeradores e diretamente os denominadores. Nós temos que achar o denominador comum a essas frações. Para tal, vamos fazer o MMC. O MMC é um processo de fatoração, onde nós pegamos os denominadores e começamos a dividi-lo pelo menor número possível, que teremos um resultado, um número inteiro.
Geralmente, nós iniciamos a nossa fatoração pelo número 2. Temos que observar se esses números são possíveis de ser dividido por 2 e ter o resultado inteiro. 8 dividido por 2 é 4. 20 dividido por 2 é 10. 5. Se for possível, eu divido novamente por 2. 4 dividido por 2, 2. 5. O 5 não é divisível por 2 e tendo um número inteiro. Então a gente repete o número 5. Vamos novamente tentar dividir por 2. 2. 2. 5 nós já sabemos que não. Então a gente vai repetir aqui o número 5. É divisível por 2? Sim, 1. Agora nós vamos para o próximo número. Depois de 2 é o número 3. Mas 5 não é divisível por 3. Depois é o número 4. 5 também não é divisível por 4. E agora sim, 5. Né? Então aqui nós temos 1. 5 dividido por 5 é 1. E 1. Quando nós chegamos em 1, nós finalizamos a nossa fatoração. Agora basta multiplicar esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 é o denominador comum. Podemos vir aqui e substituir todos esses valores por 40. Agora nós vamos ter 1 sobre RT e o denominador comum 40. A partir do momento que eu aumento o denominador, eu tenho que manter a proporção com o numerador. Então esse 8 foi aumentado em 5 vezes. Logo, terei que aumentar o numerador também 5 vezes. Para isso, nós vamos pegar o denominador, dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 40 dividido por 20, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 1, 4. Agora sim, posso somar os numeradores. 1 sobre RT vai ser igual a 5 mais 2 mais 4. Onde nós temos aqui então 11 dividido por 40. Multiplicando o cruzado, RT vai ser igual a 40 dividido por 11. Se vocês fizerem a conta na calculadora, vão perceber que a resposta vai ser 3,64. Agora, nós podemos vir na tabela e colocar esse valor que nós encontramos. R total é igual a 3,64. 3,6411. Ok, agora tendo corrente e resistência, eu consigo calcular a tensão. Tenho corrente total e resistência total. Calculo então a tensão total desse circuito. Tensão total é igual a resistência total vezes corrente total. Logo, tensão total vai ser igual a 3,64 vezes 10, ou seja, 36,4 volts. Posso vir aqui e substituir na minha tabela. 36,4 volts. Olha a sacada dessa atividade, desse exercício. Nós sabemos que em um circuito paralelo, a tensão tem sempre o mesmo valor em qualquer elemento desse circuito. Então posso pegar esse valor e repetir para todos. 36,4, 36,4, 36,4 volts. Agora, tendo o valor de tensão e resistência, consigo calcular as correntes. Muito bem! Então nós temos que corrente do resistor 1 vai ser a tensão do resistor 1 dividido por R1, corrente do resistor 2 vai ser a tensão do resistor 2 dividido por R2, e a corrente do R3 vai ser a tensão do resistor 3 dividido pela resistência 3. Tensão são todas iguais, então 36,4 para todos, e as resistências 8, 20 e 10. Fazendo a divisão, nós vamos chegar nos seguintes valores. 4,55 é a corrente do resistor 1, 4,55 ampere. 1,82 é a corrente do resistor 2, 1,82 ampere. 3,64 é a corrente do resistor 3, 3,64 ampere. Se vocês observarem, a somatória dessas correntes tem que dar 10 ampere. Se nós somarmos aqui, a gente vai ter algo bem próximo desses 10 ampere, provando assim que o nosso cálculo está correto. Agora vamos calcular a potência. Para o cálculo da potência,
basta pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Vamos fazer isso? Sendo assim, nós temos potência do resistor 1, VR1 vezes corrente do resistor 1, e assim sucessivamente. PR2 é igual a tensão do resistor 2 vezes IR2, potência do resistor 3 é igual a tensão do resistor 3 vezes IR3. Fazendo aqui a multiplicação, nós vamos ter 165,62 watts para R1, 165,62 watts, 66,25 watts para R2, 66,25 watts e 132,5 watts para R3, 132,5 watts. Já a potência total desse circuito vai ser a somatória da potência em cada elemento. Fazendo a soma da potência em cada elemento, nós vamos ter aqui a potência total, que é de 364,37. Ou nós podemos pegar a tensão total e multiplicar pela corrente, 364,37. Assim, finalizamos os nossos cálculos e já conhecemos os valores das principais grandezas em cada elemento do circuito em paralelo, R1, R2, R3, e o total desse circuito. Para finalizarmos a nossa videoaula, vamos de dicas energizantes. Então, primeiro, em um circuito em paralelo, o que é igual é a tensão. A tensão é sempre igual para qualquer elemento. Se você conhece uma das tensões, você tem a tensão em todos os elementos desse circuito. A segunda dica é que a resistência total de um circuito em paralelo sempre será menor do que a menor resistência. Então, se você calculou a resistência total e ela ficou maior que alguma das resistências, tem algo errado nesse cálculo. Quando for utilizar a equação com soma de frações para calcular a resistência total, devemos tomar muito cuidado e nunca somar diretamente os numeradores e os denominadores. Sempre teremos que fazer o MMC e encontrar o denominador comum. De uma forma geral, nas residências, nas casas, nas instalações elétricas gerais, nós temos as cargas associadas em paralelo, pois assim a tensão de alimentação chega integralmente em cada elemento, em cada carga, e elas trabalham com a potência máxima. Meus amigos, assim nós finalizamos a nossa segunda aula de associação de cargas e mais uma aula da playlist de Fundamentos da Eletricidade. Espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like e dizer nos comentários o que vocês estão achando. Se tiver sugestões, melhor ainda, pois podemos trazer para os próximos vídeos. Agradeço muito a audiência e a atenção de todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.